Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Meu nome é Mário, estou aqui hoje para falar sobre os benefícios do PCD, justamente as isenções que o PCD tem direito, né? E acaba às vezes não utilizando porque a burocracia ela é muito em alguns momentos. Então eu estou aqui justamente para ajudar, né? A entender, né? A pessoa com deficiência a entender, né? Quais são as burocracias, quais são os impostos que conto, né? Porque às vezes, né, fica muito no ar, né? Então nós vamos trabalhar assuntos em cima da legislação, em cima dos documentos, né? Muito importante, ok? Então vamos lá. Nosso trabalho hoje é quais são as principais dúvidas na compra de um carro PCD. Então, esse momento ele é bastante crítico, né? Porque às vezes você fala, eu vou comprar um carro PCD. Quais as dúvidas que eu tenho de verdade? Então vamos lá. Bom, primeiro, né, vamos a uma introdução. O que que o PCD pretende? Né? Ele quer ter mais autonomia, ele quer ter uma inclusão social, ele quer poder se deslocar. Né? Isso é muito importante. Só que, às vezes, tudo isso fica parado numa burocracia. Né? E isso vai gerando aí, né, às vezes, um desânimo e você acaba desistindo. Fala, não, não compensa, isso é trabalhoso, sabe? Tem muitas leis. Então nós vamos ver hoje, né, um pouco sobre isso, né, sobre as dúvidas e em outro momento, que no dia 28 nós vamos abrir mais sobre o assunto. Então olha só, quais são os benefícios fiscais, né? Então olha só, isenção de IPI, ICMS, né? Tem alguns impostos aí que são bastante interessantes. Por exemplo, o IPI. IPI é um imposto bastante alto, né? Uma média, né, muito alta de 7%, né? Dependendo dos estados, né? E aí, o que que acontece? É essencial que você consiga comprar sem esse imposto, onde você vai ter aí um bom desconto. E o ICMS? O ICMS também é aplicado a veículos novos, olha só, com limite de 120 mil. Quer dizer, o ICMS é até 120 mil, é um valor muito bom, dá para se comprar um veículo muito bom com esse valor, né? E é lógico, tem aí os opcionais, tem os acessórios, são tá ok? Bom, tem um imposto que quase ninguém fala, o IOF, né? Ele é muito bom e olha só, ele é aí para o seu primeiro carro, tá vendo? Então você tem aqui, olha só, a série de isenções, né, que a gente pode, né? Por exemplo, um rodízio atrapalha muito, né? Se o PCD às vezes precisa se deslocar, ir a algum lugar, né? Ele precisa ter mobilidade, ele não vai poder a gente largar o veículo dele e pegar um ônibus, né? Então essa isenção de rodízio, principalmente aqui em São Paulo, aliás, cidade, São Paulo é muito importante, né? Então tá aqui, olha, isenção do IPVA, né? Ah, cada estado tem um regulamento, então isso pode variar, né? Esse critério aí de concessão vai variar. Isso daí a gente vai trabalhar, né, em São Paulo, mas podemos também verificar aí para outros estados, caso vocês tenham aí as dúvidas, né? A gente pode tendo e falando para vocês, tá ok? Essas isenções podem resultar em uma economia de até 30%, né? Hoje, né, é muito significativo, né? Um carro de 100 mil sai aí por 70, 75, né? É uma economia muito grande, vale muito a pena a gente fazer essa opção, caso você tenha essa idade, né? Com deficiência, né? Ou tenha um dependente, né? Um filho, né? Ou idosa, né? Que você mover com ela, né? E também, olha só, quem pode solicitar? Uma dúvida comum, né? Quem tem direito? Então, olha só, deficiências físicas, limitem a mobilidade, né? É bastante, né? Tem que conhecer, né? Quais são as deficiências que você tem o direito. Olha só, deficiência visual, em pessoas com baixa visão,
Então tem muita gente que pergunta, peraí, eu tenho baixa visão, eu posso ter, né? Eu posso ter o benefício aí do PCD, né? É importante saber sim. É uma pessoa que pode ter esse benefício, ok? Olha só, deficiência intelectual ou mental, né? Também tem direitos, né? Olha só, transtorno do espectro autista, é uma questão que você precisa levar em conta, né? Ah, eu preciso me deslocar, eu tenho que levar 2 vezes por semana meu filho, né, para fazer algum evento, ou então uma vez, não importa. Tem o direito, pode usar, né? Além disso, olha, as pessoas que não dirigem, crianças e idosos, né, também têm direito, né? No caso, vai eleger lá o seu representante, né? Ser isso, ok? Quais são os documentos? Isso é muito importante. Normalmente, a pessoa com deficiência, ela se perde um pouco nisso. Por quê? Porque ela olha e fala, nossa, isso é muito difícil. Não, não é. Vai estar trabalhando junto com eles poderem atingir o seu objetivo. Olha só, laudo médico emitido por um profissional credenciado pelo SUS ou pelo DETRAN, quer dizer, e também pode ser particular, ok? Você pode fazer esse trabalho também no médico particular. Carteira Nacional de Habilitação Especial, tá vendo? Então, para condutores com deficiência. Então, você precisa saber quais são as restrições, às vezes é um câmbio, volante, às vezes, sabe, o pedal da embreagem, que é muito baixo, tem uma série de coisas aí que vão estar descritas aí na carteira, né, na CNH, tá ok? Bom, e, pessoal, olha só, declaração de imposto de renda. Então, vai fazer um financiamento, provavelmente todas as concessionárias vão pedir, ok? Comprovante de residência, RG, os documentos normais. Esses são tranquilos, né? Esses são fáceis, né? Procuração ou termo de curatela, para o caso do representante legal, né? Ah, o pai, a mãe, né? Depois falar sobre possibilidades, né? E aí, poder representante. E quais são os veículos elegíveis? Olha só que maravilha, né? Nós temos aí, pela revista Quatro Rodas, 32 carros, né? Tem carros muito bons, né? Tem todo tipo de carro. Carro para pessoas com alto poder aquisitivo, né? Que eu acredito que um Jeep, um Fastback, né? Essa turma aí. Tá? E também temos os carros pessoal que tem aí, né? A sua condição, por exemplo, olha, um carro excelente, né? O Renault, né? O Argo, né? São carros ótimos, né? Já são um pouquinho mais acessíveis, né? 32 carros para se escolher, né? Vale muito a pena. Tá? Então, olha só, nem todos os modelos podem ser adquiridos com isenções fiscais, né? Então, há restrições que visam limitar o benefício, né? Por quê, pessoal? Porque regrinhas aí. Normal. Todos os lugares a gente tem as suas regras. Aqui também. Por exemplo, o veículo tem que ser 0 km. Né? Isso é muito importante. Né? Muita gente que tem dúvida. Ah, eu posso comprar um veículo usado tendo PCD? Então, é zero. Né? Então, já é uma dúvida que foi sanada. Preço máximo para isenção do ICMS, olha só, 120 mil. Ok? Então, tá lá, é um veículo muito bom, né? O veículo não pode ser picape, né? Não pode ser picape, ok? O carro pode ser flex, híbrido ou elétrico, não tem problema. PCD. Essas limitações podem restringir as opções disponíveis, né? Especialmente para quem busca carros muito sofisticados. Carros sofisticados, né? Acima de 200 mil por aí já ficam bastante, né? Limitados, né? E a ideia é você poder, né? Ir e vir. Como funciona esse processo de solicitação das isenções? Está vendo? Aqui, por exemplo, uma coisa muito importante: emissão do laudo médico por um profissional autorizado, atestando a deficiência. Então, esse profissional autorizado pode ser do SUS, pode ser DETRAN, pode ser particular, certo? É importante pensar nisso. Seria uma etapa
primordial, né? Principal. Olha, pedido de isenção de IPI, né? Realizado no site da Receita após análise da Receita. Normalmente, né, a gente tem aí de despachantes, o pessoal especializado em área, né? Tá, ok? Nós vamos ter também esse pessoal falando aqui com a gente. Então, olha só, pedido de isenção de CMS deve ser solicitado à Secretaria da Fazenda, né? O limite é 120 mil. A compra do veículo, olha só, com isenções aprovadas, o comprador deve apresentar as autorizações à concessionária. Então, a partir do que eu tenho lá, minha carta, né, minha CNH, que eu tenho meu laudo, eu tenho minha isenção, né? Aí eu vou correr lá na concessionária. Agora, aí vou escolher um carro, né? Qual carro que eu gostaria de ter, qual carro que eu tenho condições de manter, né? Olha só, isenção do IPVA. Após a compra, é necessário solicitar a isenção junto ao Detran ou à Secretaria da Fazenda. Então, essa é uma burocracia que tem que ser feita, né? Não é porque eu comprei o carro que ele já está isento, né? Não, isso é um trabalho que tem que ser feito, tá ok? Então, olha só, quais adaptações podem ser feitas no veículo, né? Pessoas com deficiência física precisam de carros adaptados, ok? Então, algumas adaptações comuns incluem freio, acelerador manual, tá, ok? Então, importante, porque se a pessoa não vai poder usar o pedal, ela vai ter que ter de forma, né, manual esses instrumentos. Volante com empunhadura e do controle do veículo, esse é muito comum, né? A gente costuma ver, ok? Câmbio automático ou alavanca de câmbio alongada, né? Então, é uma das grandes diretrizes, né? As pessoas PCDs, elas têm lá um câmbio, né? Normalmente automático. Tem venda desse manual, tá, ok? E olha só, extensores de pedais, né? Para pessoas de baixa estatura, tem lá, é um determinado tamanho, né? Você não é PCD. Dependendo da sua altura, você pode ser PCD. Precisamos falar sobre isso, né? O custo dessas adaptações pode variar, né? E não está incluído no preço do veículo. Tem aqui alguns exemplos. Mas é aquela história, olha só, pode ser abatido o imposto de renda. Ajuda um pouco? Sim, né? Porque o leão costuma morder bastante, né? Então, essa, né, diminuição da mordida do leão irá ajudar muito aí, né? Você não ter, né? Essa, né, que pagar somente por isso. Pode aí dar um ponto no seu imposto de renda em função. E olha só, é possível financiar o carro, né? Então, sim, é permitido financiar o carro, ele é adquirido com isenções fiscais, contudo algumas particularidades. Ó. O IOF apenas no primeiro carro. A pessoa comprou o carro, esqueceu de pedir o IOF no primeiro carro, pronto. Né? No segundo já tem esse direito. Então, esse tipo de orientação é muito importante. Né? Olha, o valor financiado pode ser maior, já que o preço do carro com as isenções é reduzido. Quer dizer, então, né, você pode até financiar um valor maior, vai pegar um carro muito melhor, né? E vai aumentar, né, o seu poder de compra, né? Depois, até mesmo na hora de vender, né? Ele tem os prazos lá para poder vender, né? E olha só, é importante verificar as condições oferecidas pela instituição financeira, pois alguns exigem garantias adicionais, né? Então tem aí também. E no seguro também, né? Tudo isso vai estar sendo analisado caso a caso, né? Não é genérico, né? Olha só, quais são os custos que permanecem para o comprador? Então veja bem, você comprou o carro com todos esses descontos, né? Mas tem algumas coisas que são inerentes e vão continuar, né? Não tem jeito. Então, por exemplo, seguro, né? Seguro de um carro PCD, ele não tem isenção. Então, o valor vai depender do perfil, vai depender, né? De repente, comprei o carro para o meu, né? Pro meu filho, que é autista, né? E aí
Mas quem vai dirigir é o irmão dele, que é mais novo, né? Então, o que vai acontecer? Né? Você vai ter que colocar isso no seguro. Falar, olha, eu estou sempre atendendo as necessidades do meu filho, mas o irmão dele tem condições. Então, provavelmente o seguro vai falar, olha, então, quem é o motorista? Isso, né? Manutenção, olha só, custos de revisão, né? Peças e serviços, é lógico, não tem desconto, né? Aí você vai ter que iniciar, né? Normalmente, como nós fazemos no dia a dia, né? No dia a dia nosso, é assim. O combustível, olha só, mesmo carros híbridos, né, possuem custos operacionais. Custos, eles vão estar aí, né, computados, né? E olha só, quais são as restrições para a venda do carro? Aquela história, né? Já passou um determinado tempo, eu preciso pegar um carro novo, né? Porque há necessidade da troca. Então, essa é uma dúvida que acontece. Então, olha só, para evitar fraudes e garantir os benefícios sejam usados conforme a lei, existem prazos, né? O IPI, né? O carro não pode ser vendido antes de 2 anos. Quer dizer, então, comprou o carro PCD, você tem 2 anos aí com esse carro, em relação ao IPI, né? Bom, e em relação ao ICMS? Aí são 4 anos, né? Imposto de Circulação de Mercadorias, circulando, né? Ele acaba nos segurando, né? Por 4 anos com o mesmo carro. Tem PCDs que vão ficar 5, 6, né? Anos com o carro, né? Mas tem pessoas que querem trocar o carro um pouco antes. E aí, impedimento. Por isso, até mesmo antes de comprar o carro, tem que ser, né? Conhecer a lei. Olha, vai ser na hora que eu for vender. Quem vai pagar esse imposto? Está aqui. O comprador deverá pagar o imposto, né? Quer dizer, eu vou comprar o carro PCD e eu não vou pegar o desconto, né? Ponto. Eu vou pagar esse imposto. Esse imposto ele é devido ao governo, né? Então, quem comprou tem que ter esse conhecimento. E você precisa avisar. Se você PCD, fala, olha, meu carro, eu estou trocando ele há 2 anos, mas você tem 2 anos aí de ICMS para pagar. E faltam 2 anos. Então eu realizei 2 anos e eu tenho que pagar esses 2 anos. Isso é muito importante, né? Que as pessoas saibam, né? E olha só, o processo é demorado? Sim, a burocracia pode tornar o processo de compra do CD bastante demorado. Desde a emissão do laudo médico até a liberação das isenções fiscais, né? O tempo de espera pode variar de 3 a 5 meses, né? É lógico, né? Depois que você foi na concessionária, né? Aí você tem lá o prazo da concessionária. Normalmente o carro PCD, né, ele entra na venda direta, né? Que é carros para NPJ, taxista, né? Então esses carros são fabricados, né, sob encomenda. Então normalmente na concessionária o PCD vai esperar aí de 45 dias, 30, 45, em alguns casos até 60 dias para esse automóvel chegar, né? Então, olha só, né? Olha que importante. Deve-se planejar com antecedência, né? Qual que é o planejamento, né? Eu preciso planejar isso, né? Porque é aquela história, se eu preciso dele para daqui um mês, eu já sei que eu não vou obter. Até mesmo porque tem toda a parte de papel, toda a parte de laudos, toda a parte de CNH, né? Então, em um mês é impossível. E depois, quando eu chego na concessionária, eu ainda tenho a questão da fabricação do meu veículo, né? Que meu veículo ele é feito sob encomenda, né? Então, é importante pensar nisso. Ah, são 6 meses? Tá bom. Ah, né? De repente eu pego antes, 3 meses, tá bom. Gente, né? A gente vai ficar ali cobrando, né? Correndo atrás, indo, né? Mais vezes lá na concessionária, ou mesmo os órgãos, né, do governo para acelerar o nosso processo, né? Mas, independente disso, temos que evitar, né, que a gente se decepcione, né? Porque a gente já tem que estar preparado para o processo, tá, ok? E depois nós vamos detalhar esse processo. E tem quais documentos preencher, né? Como que é a carta né?
motorista, como que é esse laudo, o que que tem que constar lá, né? Depois eu preciso ir na concessionária, falar o carro que eu quero, pegar uma carta da concessionária. Provavelmente, né, eu não consiga fazer tudo sozinho, talvez eu precise de um despachante ou não, né? Cada caso é um caso, né? Tem que pensar muito nisso, tá ok? E, pessoal, olha só, quais os cuidados tomar ao escolher um modelo? Essa é bem importante, né? Então, olha só, deve considerar as necessidades específicas, né, do PCD. Esse PCD, ele precisa do quê, né? Quais são? Às vezes ele é um cadeirante, né? Às vezes ele tem um outro problema. Então, cada um vai ter que ter aí a sua, né, o seu modelo, vamos dizer assim, né? Então, olha só, o carro deve ser confortável para quem dirige, né, ou será transportado. Então, tem que ser um carro que possibilite, né, que a pessoa se sinta bem, que ela tenha, né, prazer de andar nesse carro, né? Carro tem que ser prazeroso, né, gente? Olha só, consumo de combustível. Modelos mais econômicos apresentam menos custos a longo prazo. Não. Aí é cada um, né? Tem o pessoal, por exemplo, que gosta de carros mais, né? Vamos dizer assim, mais potentes, né? Às vezes, né? Um fastback que é turbo, né? Um outro carro que é turbo, né? Então, é importante, né, pensar nisso, tá ok? Espaço interno, essencial para pessoas que utilizam cadeiras de roda, né? Olha, pessoal de cadeira de roda, eles têm, né, algumas particularidades, né? Então, cada caso vai ser, né, apresentado na concessionária para poder escolher esse veículo, ok? No caso, a situação ideal é, olha, eu vou até a concessionária, vou fazer um test drive, eu vou ver, né, qual é o carro que está mais adequado a mim, qual é o carro que está mais adequado à minha necessidade, né, especial. Né? Então, é importante que eu conheça o veículo, né? Não ir lá e comprar o primeiro, né? Eu quero que eu, né? Ah, eu acho esse muito bonito. Ele é adequado? Saberia, ok? E tem algumas empresas que têm aí os seus programas, né? Por exemplo, a Fiat é uma empresa que tem um programa muito bom de PCD, tá ok? Então, sempre, né, dá uma visitada. Fiat, tem a Volks, tem a Peugeot, você tem aí N, né, empresas, né, concessionárias que podem te ajudar aí nesse processo de escolha, tá ok? E, por último aí, olha, quais os estados oferecem mais vantagens para o PCD, pessoal? Aqui, as regras variam de estado para estado. TVA aqui tem que analisar. Ah, eu estou no Alagoas. Ah, eu estou no Rio Grande do Sul. Ah, eu estou no Mato Grosso. Então, como é que funciona? Importante, né? Ou ir até o TRAN, ou fazer uma consulta a um despachante, né? Para conhecer essas regras, né? Ó, alguns estados possuem critérios mais flexíveis, enquanto outros limitam o benefício. Então, tem alguns que falam, não, peraí, que o IPVA precisa de algum requisito, entendeu? Então, aqui, estou citando dois exemplos. Em São Paulo, o IPVA é isento em qualquer veículo comprado por PCD. Então, não tem problema, né? Se, é, eu comprei o carro porque eu vou transportar meu filho ou meu pai, né? O carro, né, tá meu nome lá, eu não vou precisar fazer nenhuma adaptação. Bom, tudo bem, você é isento de PVA. Mas no Rio de Janeiro, olha só, a isenção é limitada a veículos adaptados. Então vamos supor, você comprou o carro para transportar, né, levar seu filho ou seu pai, né, para o médico ou para algum lugar. O que que acontece? Você não tem a questão do IPVA, porque o carro não vai precisar de nenhuma adaptação característica desse estado. Então, na hora que for comprar, tem que dar uma olhada, né? Peraí, o meu estado, como é que funciona? Eu vou ter realmente essa isenção ou não? Eu preciso saber isso, isso é muito importante, ok?
Olha só, consultar as regras do Estado, né? Onde a compra será realizada. É essencial para entender os benefícios, né? Então, ó, não é só pelo IPVA, é preciso consultar a regra também pelo ICMS, pelo IPI, né? Pelo IOF, né? Então, tem regras que são, vamos dizer, nacionais, vamos dizer assim, vamos dizer, âmbito federal. Mas tem regras que não, né? Vai depender. E outra coisa, tem muitas concessionárias que dão bons descontos, né? Em relação a, ao PCD, né? Então vamos supor, tem concessionária que além do, tá dando lá, por exemplo, 23%, 25% de desconto. A empresa fala, não, mas eu vou dar mais 3 mil, 4 mil de desconto, além do desconto do governo. Esse é um incentivo que algumas montadoras estão dando, né? É importante até mesmo na hora da pesquisa ver, né? Qual é a empresa que realmente está focada na pessoa com deficiência, né? Olha, essa empresa aqui, além dos 5%, ela deu mais 4 mil, é justamente, né, para pagar alguma documentação, para pagar, né, o seguro, entendeu? Isso, né? Olha, PCD ganha tal, documento, ganha tal, né? Valor de desconto para comprar acessórios, que são importantes, alguns são muito importantes. Então é importante dar uma boa pesquisada, tá ok? E eu agradeço a todos que participaram, né, desta apresentação, né? Agora, coloque a sua dúvida, né? E nós vamos estar respondendo todas as perguntas, tá? Nós somos um time, né? Listas, então eu tenho comigo, né, funcionária, despachante, autoescola para tirar a carta, né? Isso é muito importante. Então nós temos um time aí, tá? Nós somos aí 4 pessoas, né? 4 áreas específicas, né? Que vai estar te ajudando e vai estar te respondendo aí todas essas perguntas, tá? E por último, olha o recado que eu quero deixar. Todos temos o direito de ir e vir, né? Vamos usar os benefícios que temos para poder ter uma maior qualidade de vida. E aí eu coloquei aqui como exemplo, né, os impostos aí nesse automóvel, né? Olha só o tanto de impostos que nós vamos deixar de pagar, né? Então é bastante significativo, vale muito a pena, ok? Encontro com vocês no dia 28 e vou respondendo as perguntas que vocês colocarem, né? E estaremos juntos aí no dia 28 para poder fazer aí a live final. No dia 28 vai ser ao vivo, ok? Eu vou estar com vocês e vou poder estar parando e respondendo, né? Faço a palestra toda e abro lá uns 15 minutos, 20 minutos que for necessário, né? Para a gente poder se conhecer, para a gente poder falar sobre, né, as principais dúvidas e também, né, aproveitar para responder algumas das dúvidas que vocês colocarem, tá ok? Boa noite a todos e muito obrigado. Vou continuar colocando as ofertas, principalmente da Fiat, que é onde eu tenho, né, todo o acesso. Eu consigo ter aí uns descontos bem legais aí para passar. Bom, muito obrigado.